Oi, gente, eu sou Adão Ribeiro, editor do Diário do Noroeste. E hoje nós temos uma visita muito especial, nós agradecemos por estar conosco, Dom Mário Spack, que é o Bispo Diocesano de Paranavaí. Dom Mário, seja bem-vindo ao Diário do Noroeste, muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado, Adão. Nós temos uma parceria grande da igreja, da Diocese com o Diário, e não é de hoje, né? Sim, Não é de hoje, 70 graças anos. a Deus. Ok. Para a gente começar a conversa, vamos entender um pouquinho da questão da abrangência da Diocese. Qual é a área de atuação da Diocese de Paranavaí? A Diocese de Paranavaí é um território basicamente pequeno comparado com outras dioceses do Paraná e do Brasil. A nossa começa com Alto Paraná, depois Paranavaí, vai São Carlos, Paraíso do Norte, na direção lá do Rio Ivaí, daí passa por Santa Mônica, São José do Ivaí, Santa Isabel, Santa Cruz, Querência do Norte, Nova Londrina, Diamante, Itaúna, Terra Rica, São João do Caiuá e Santo Antônio do Caiuá. E assim fecha o círculo, mais a cidade de Paranavaí. São 24 pequenas cidades. Mas uma área, geograficamente, esse conjunto acaba sendo bastante extenso. Quase 10 mil quilômetros quadrados. Aí vai ao encontro da característica da região, da baixa densidade populacional em algumas áreas. Eu estava olhando quando foi criada a Diocese de Paranavaí, quase 60 anos atrás, ela tinha o dobro de população que nós temos hoje. Imaginar que uma Santo Antônio do Caiuá tinha 20 mil habitantes, hoje tem 2.500. Então, de fato, houve uma mudança muito grande de população, sobretudo depois dos anos 75, da geada. Quando exauriram alguns ciclos de produção, né? Dom Mário, vamos falar um pouquinho da Igreja Católica. Nós tivemos, no mês de maio, a eleição, a escolha do novo Papa, Leão XIV, e também ainda muito presente na cabeça das pessoas a imagem do Papa Francisco. Como o fiel, como o religioso, aí, o Dom Mário, percebe essas situações, essas mudanças? E do ponto de vista administrativo e de visão de mundo, como isso afeta a igreja na rotina? E também o católico que frequenta lá rotineiramente as atividades. O Papa Francisco foi um gigante. Imaginar que nos 12 anos de pontificado dele, ele pegou a igreja de um jeito e entregou de outro jeito. Entregou uma igreja muito leve, que dialoga com o mundo, que não tem medo de pergunta nenhuma, porque ele procurou responder todas as perguntas. Um Papa próximo, um Papa que mostrava a alegria, caracterizou muito o pontificado dele, a alegria, o seu jeito muito simples de ser. As pessoas gostaram demais do Papa Francisco. E é muito normal que alguns até sintam saudade, né? Aí, quando chega a segunda-feira da Páscoa, né, e nós acordamos aqui no Brasil com a notícia da morte do Papa, claro que no primeiro momento eu estava em casa, tinha ido para a casa dos meus familiares, e foi lá que eu recebi a informação. A gente leva assim, um choque. E agora? Mas o que caracterizou para nós isso, Adão, foi um mês assim que eu quero dizer que foi um mês de um grande retiro mundial. Porque a figura do Papa Francisco, e aí ele morre ainda na segunda-feira, que era feriado aqui no Brasil. Então as pessoas, num feriadão prolongado, puderam dedicar o último dia para se atualizar com as imagens que foram chegando. Quando tinha a impressão de que o pior já tinha passado na recuperação dele, né? Exatamente. Parecia que tinha superado. Então, quando morre o Papa e fica toda aquela semana inteira, né, de informações, trazendo palavras que ele disse, retomando alguns episódios, isso foi impressionante mundialmente. Depois disso, o funeral dele, com aquela manifestação em Roma, aquela população, e olha que
não é difícil a gente reunir brasileiros. Se você vai no Nordeste, mais fácil ainda, né? Fortaleza, com facilidade, reúne 1 milhão de pessoas, né? Na beira da praia, com qualquer, não vou dizer qualquer, mas os cantores que vão lá, os artistas. Mas na Europa não é assim, não. Na Europa não é assim, não. Na Europa, para mobilizar o povo, é quando verdadeiramente tem alguém que trouxe, que aportou algo muito grande. E isso foi o Papa Francisco. A gente viu o seu funeral indo da Basílica São Pedro até a Santa Maria Maior, são um deslocamento de 4 quilômetros, e ali uma multidão de cada lado da avenida, sem contar os que estavam lá na Praça São Pedro, e depois ele ainda foi acolhido por um grupo de moradores de rua. Isso foi até emocionante, né? Porque eram ele, não obstante que tinha a visão do mundo, ele não perdia o particular. Isso que é interessante, né? Então, concluiu-se aquela semana com esse banho de espiritualidade, de um vento novo para a humanidade que o Papa Francisco trouxe. E aí abre o capítulo Leão 14, né? Ninguém de nós esperava. Eu me lembro que um grande expoente aqui da Igreja do Brasil, o Frei Betinho, ele disse assim: se eu conheço a Igreja, nunca vai ser um Papa americano. E aí, exatamente, um Papa americano, e alguém colocou nos comentários abaixo, você vê que você não conhece a Igreja. Ainda tem aqueles dizeres de que quem entra Papa sai cardeal do conclave. Exatamente. Então, isso daqui caracterizou, né? Para nós, né, que a gente que vive dentro da Igreja, a gente sabe, né? Tem, sim, claro, tem quem... Os italianos, é claro que os italianos queriam um italiano. Mas é claro, é óbvio, é evidente que nós brasileiros gostaríamos de ver um brasileiro aparecer lá. Mas quem conduz a história não somos nós, né? De repente, alguém que estava na segunda fileira, que não aparecia em destaque, que é eleito, e olha que foi eleito no quarto escrutínio, que é na quarta votação. E o Papa Francisco foi eleito na quinta. O Papa Bento XVI foi eleito na quinta. Então, esse daqui foi antes até do que os outros. E qual a visão que o senhor vê, assim, que o senhor enxerga desse período agora sob a liderança do Papa Leão XIV? Ele é diferente do Papa Francisco, e aí está a sua beleza também. Ele não fez questão nenhuma de imitar o Papa Francisco. Eu achei muito bonito isso, né? Desde as vestes, né? Quem está atento às vestes percebe que já no modo de vestir-se, o Papa já está dando uma série de indicações. Ele consegue, Adão, trazer duas realidades. Ele traz uma visão conciliadora daquilo que o Papa Francisco vinha trazendo, ele vai dar continuidade, mas, ao mesmo tempo, tem ruptura. Então, ele não fez questão de morar na Casa Santa Marta, que o Papa Francisco bateu o pé e queria lá. Ali era um problema para a segurança, porque estava muito suscetível a ataques, né? E a gente sabe que o mundo de hoje não é brincadeira. Então, ele volta para os palácios pontifícios. Eu vi que esses dias ele foi lá em Castel Gandolfo, que é o castelo, né? Há séculos o castelo de descanso do Papa, das férias. E o Papa Francisco não foi nenhuma vez. E ele já foi lá. Ele não faz questão de andar com os carros simples que o Papa Francisco usava, porque o Papa Francisco foi um sinal. Foi um sinal. Né? Não precisa todos os papas seguir aquilo. E agora, ele vai ter aquilo que é próprio dele, essa possibilidade de unir esquerda e direita politicamente do mundo. Do mundo, literalmente hoje. Do mundo. É o mundo hoje. E ele vem exatamente com essa proposta. Eu acho isso aqui fenomenal. E na igreja ele já mostrou que ele consegue unir duas alas diferentes, porque a igreja, o Papa é um grande chapéu.
De fato, até o brasão do Papa tem um chapéuzão, debaixo do qual está o mundo inteiro, né? E nesse mundo inteiro tem gente da igreja que puxa mais até politicamente, um jeito mais de viver mais acentuado à esquerda, outros mais acentuado à direita, e ele vem para ser um mediador. Acho que essa aqui vai ser a característica dele. O senhor sabe que nessa linha de onde é o Papa, na eleição do Papa Francisco, o senhor via jamais será um sul-americano. E aí vem o segundo americano agora da América do Norte, um estadunidense. Eu acho que parte da surpresa vem também desse fator, né? E é um homem mundo. Basta imaginar que ele, então, nasce nos Estados Unidos, mas o sobrenome Prévost é francês. É de origem francesa. Nasce nos Estados Unidos, tem cidadania peruana. Sim. E trabalhava em Roma. Olha que coisa, né? Então, é um homem mundo. Depois, língua mãe, inglês. Língua espanhola, segunda língua. E é curioso que ele fala o espanhol sem ter o sotaque americano. Isso não é comum. Quem conhece americano sabe, o americano é muito puxado como sotaque. Aí, na Itália também, um italiano limpo, o italiano dele, né? Fala francês, me disseram que fala inclusive português. Quer dizer, ele conversa com o mundo inteiro. Não precisa de tradutor nessas línguas aí. Então, ele vem para ser o mediador nesse sentido, inclusive preparado dessa forma. Então, Mário, vamos falar um pouquinho desse mês de junho, que parece que vai ser um longo mês de junho, né, dado ao número de atividades. Eu quero começar com uma questão de sociedade, política pública. Ontem foi lançado, e aí eu vou tocar nesse assunto porque ele é muito relevante, ontem foi lançado o Junho Paraná Sem Drogas, na capital do estado. E surpreende o mote. Um deles é a tecnologia e os jogos virtuais. Como a igreja vê isso e como pode interferir e, eventualmente, colaborar nesse processo, já que isso tomou números de epidemia. Estava vendo ainda uma pesquisa que aponta pelo menos 20 milhões de brasileiros com esse hábito e, sobretudo, a maioria com renda mensal até 2 salários. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e da importância da sociedade ficar atenta a esse movimento. É conhecido que o Brasil ele entrou nas redes sociais pelo viés do entretenimento. É diferente de países da Europa, em que as redes sociais elas são meio de comunicação, não que não são aqui entre nós, mas aqui ele pegou o viés do entretenimento, do lazer, da brincadeira, das piadinhas, tanto que se você observa quem tem mais engajamento e quem tem mais visualizações vai ser esse pessoal, né, do mundo do humor, né? Só que tem um detalhe. Nós temos visto que o brasileiro tem uma caída pesada para o jogo. Isso eu observei aqui na nossa região. Vou até citar, esses dias teve ali em São Carlos a festa, né, da cidade, e o padre fez 6.500 cartelas. Eu falei, padre do céu, vai vender para quem? E alguns dias antes da festa eu tinha vendido tudo. Eu vejo, né, voltando das paróquias, né, um dia passando ali por Santa Cruz de Monte Castelo, até aquela praça ali no meio, perto da igreja, né, você vai circulando, depois pegando a avenida para vir para cá, olhei muita gente num boteco, assim, num bar. Falei, mas 1h30 da tarde? Aí até abaixei o vidro da janela do carro, G45, quer dizer, um bingo. Então, isso é muito significativo. O nosso povo aqui é muito propenso, né? O padre Silvio, que está em Alto Paraná, ele falou assim, fazer a festa e você não ter o bingo depois do almoço, aquele bingo que o povo gosta de estar ali, colocar o grão de milho lá, né? Só que isso não é só as pessoas de idade, ele entrou via redes sociais, né? E tem se demonstrado algo doentio.
É conhecido, acho que por muitos, né? Que tem muita gente que perde, que joga para valer em vários aplicativos. E outra coisa, vocês observaram como foi da última Copa do Mundo para cá, não existia as chamadas bet, Sim. não existia. E de repente alguém teve a ideia de fazer uma bet, que é esses jogos eletrônicos ligados ao esporte. E hoje se você quer assistir uma partida de futebol num sábado à tarde, você vai ver quantas propagandas de bet tá ao redor daquela partida de futebol. A impressão que dá é que o próprio esporte não vive mais sem a bet. Até por questões de patrocínio. Inclusive também os perigos de desvios aí, como a gente já tem acompanhado, né? Pois é. E nós não imaginávamos que isso também gera dependência. E gera. Sim. E gera. Assim como as redes sociais, né, que acabam contagiando as crianças, os adolescentes, que têm menos critérios de filtro, que têm menos senso crítico para avaliar as coisas, gastam muitas horas, né, com o celular na mão e, de repente, não só se tornaram viciados nas redes sociais, mas, inclusive, em jogos. E isso está sendo avaliado pelas instituições, pelo governo, porque nós temos que fazer alguma coisa. Se nós não fizermos nada, nós vamos ter cada vez uma situação mais complexa. E tem um perfil também preocupante, igualmente, as donas de casa de baixa renda. Também existe já um estudo de que há um percentual grande nesses 20 milhões. Então, isso pensando socialmente, aí sim é uma dupla tragédia, né? A gente até, eu me perguntava, mas como pode, né, alguém nesse contexto aí que você colocou, né, de baixa renda. Agora, se a gente se coloca no lugar dessas pessoas, não estou com isso justificando absolutamente, mas a pessoa já sabe o que vai ocorrer da vida dela. Ela sabe que ela não tem condição de sair daquele ritmo de vida e escapar para um patamar melhor. Então, o que ela pensa? Eu vou tentar no jogo. Que o jogo é a única forma de uma mega sena, por exemplo, é a única forma de eu sair daqui e ser jogado lá em cima, enquanto a bens, né? E aí acabam entrando nessa fragilidade e perde até aquele pouco que tem. Como a igreja pode colaborar agora, sobretudo nessa campanha do mês de junho, que nós estamos falando de 2 problemas recentes, tecnologia e jogos, mas temos aí a drogadição, que é uma tragédia social, né, que afeta principalmente jovens em idade escolar e produtiva. Como que pode se inserir nesse processo? Já há ações, como a própria Associação da Comunidade Emanuel, mas assim, como inserir nessa campanha? Existe uma análise sobre isso? Nós temos as instituições, né? Já citou aqui as comunidades, né, que o Padre Adão, com a Comunidade Católica Emanuel, leva para frente, em Alto Paraná, com o projeto Bom Menino, depois aqui em Tamboara, aqui mesmo em Paranavaí. Temos também o Servo Sofredor, dos Freis Carmelitas, tem o CERTA, lá em Nova Londrina. Porém, a gente observa, né, que pouca gente quer se recuperar. As pessoas querem tomar comprimidos e que resolva o problema, e não funciona. Quando se trata de dependência, é preciso passar por um processo de recuperação, é uma tomada de consciência, é um querer mudar de vida. E a igreja está fazendo aquilo que ela sempre fez, ela nunca vai deixar de fazer, ela sempre está conscientizando e indo contra isso, né? E purificando até nós mesmos, né? Porque às vezes até nas nossas realidades a gente corre o perigo de estar incentivando, né? E para que a gente possa ajudar e somarmos força junto com o Estado, porque a briga é grande. Não é fácil. Meio que enxugar gelo aí, nós estamos falando. Nós não temos outra... Eu sempre digo assim, né? Se você pergunta, né, para as pessoas idosas o que elas recebiam de presente, você vai ver que recebiam, quando eram crianças, recebiam bola, recebiam boneca, recebiam
tênis. Hoje, você pergunta para uma criança, adolescente, o que quer ganhar de presente, é 100% celular. Não tem um que diz diferente. Nem bicicleta parece mais. Não tem. Então, aí a gente já vê que a coisa pegou muito forte, né? Pegou por esse lado, seja recreativo, de recreação e também entretenimento, e é um lado que o brasileiro gosta, né? Então, pegou de cheio. Isso não vai ser fácil ir contra, não. Bispo, vamos falar então da questão pastoral, já que nós temos aí um longo mês de junho, pode ser? Sim. Esse mês é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, para a gente entender o que vem a ser essa celebração e como o fiel participa. Então, nós temos o Sagrado Coração de Jesus, dia 27, inclusive com o apostolado da oração, que é um movimento muito grande, é uma rede mundial de oração ligado ao Sagrado Coração de Jesus. Temos a solenidade do Corpus Christi, que se intensificou na Idade Média com a Eucaristia, que é levada publicamente pelas ruas das cidades. E temos os santos populares do mês de junho, que é Santo Antônio, né? São João, São Pedro, São Paulo, e que, de novo, né, no Brasil, exatamente por nós termos essa pegada de entretenimento, não existe festa junina na Europa. É inimaginável um São João de Caruaru na Alemanha, né? Porque, então, mas tá, vamos voltar à sua pergunta, que é sobre o Sagrado Coração de Jesus. A realidade fundante do cristianismo é o amor de Deus. Sem o amor de Deus não existe humanidade, não existe universo, não existe nada. E o amor de Deus, ele é simbolizado para nós pela imagem do coração. O coração é a imagem, a sede do amor, e não somente do amor humano, mas também do amor divino. E por isso é uma imagem muito, muito bonita, é muito recorrente, necessitada, porque se a pessoa experimenta verdadeiramente o amor de Deus, psicologicamente, espiritualmente, ela se assenta sobre uma base sólida, serena, tranquila. Se a pessoa não experimenta o amor de Deus, porque a família às vezes não é aquele ninho de amor que ela, desde criança, experimenta isso, se vem a ficar uma lacuna sobre o amor de Deus, a pessoa vai sempre estar procurando coisas para preencher a lacuna que ela sente dentro dela, espiritual e psicologicamente. Isso a gente sabe hoje em dia, né? Então, quando a gente fala do amor de Deus, estamos falando daquilo que é número 1 no cristianismo, né? Celebrar o Sagrado Coração de Jesus é aproximar-se dessa necessidade básica que todo ser humano tem, sem a qual vai a vida inteira procurar algo para ser preenchido. Quanto aos santos juninos, só insistindo um pouco nessa questão das festas, o papel da igreja e a parte, vamos dizer assim, da festa mesmo, como a igreja atua para separar e ao mesmo tempo juntar? Nós sabemos que o povo precisa de festa, né? O povo não vive sem festa e é importante isso. A gente viu na pandemia, né, que não tinha festa, que ocorreu, né? Sim. Ali não era só festa, também não tinha interação social, mas as pessoas adoeceram. Então, festejar, encontrar-se com os amigos, conversar com as pessoas, isso é saudável, é bom, é necessário. E por isso a igreja ela abraça as festas, né? Nós não vamos tirar as festas das igrejas, né? Não faz parte do pensamento da igreja retirar as festas. Agora, a gente vai tentar com que as festas sejam cada vez mais sadias, que tenham músicas sadias, que tenham um ambiente sadio. Olha a luta para a gente tirar as bebidas, né? Porque isso está assim fortemente arraigado na cultura do povo brasileiro, que
festa tem que ter bebedeira. Mas nas festas promovidas pela igreja hoje não existe mais. Quase conseguimos tirar todas, mas ainda tem alguns que persistem, estão insistindo, e constantemente vem gente ali, leigos, e vem, mas bispo, né? Como que vai tirar dos alemães o chopp? Como que vai tirar dos italianos o vinho? Né? E essas questões, né, que a questão não é se fosse tomar, isso aqui não é um caneco de chopp, né? Mas se fosse tomar um caneco de chopp, até que não seria o problema são os exageros, né? Os exageros que depois a pessoa voltando para casa, no final da festa, sem contar agora o trânsito, né? Que alguém bebe, né? Mas chega em casa, briga com a esposa, briga com as crianças, com os filhos. Não precisa isso, não, na igreja não... Nós nos distanciamos totalmente desse ponto de vista. A gente só não impõe como obrigatório, porque nada que se é imposto assim, goela abaixo, tem longo alcance. Tem que ser uma conscientização que vai pouco a pouco acontecendo, e nessa conscientização, sim, vai havendo uma mudança. Tudo de forma moderada. É isso. Mas os santos juninos são muito bonitos, né? Sim. É uma diversão sadia, bonita, popular, sem problemas. Isso, eu acho importante também ouvi-lo sobre o ano jubilar, né? Como a família participa, como a igreja organiza e trabalha todo esse ano. Eu fiz durante a quaresma uma peregrinação em cada paróquia, convidando as pessoas que queriam vir caminhar junto com o bispo, eu mesmo, né? Não fui em cima de caminhonete, dentro de carro, não, fui caminhando com o povo. E teve paróquias que fizemos 4 quilômetros de caminhada, outros fizeram 7, outras 9, né? E o que eu observei, né, no período da quaresma? O nosso povo, o povo gosta de caminhar. É um povo, olha, você chegar no final da caminhada, talvez cansado, mas aquele sorriso bonito, alegre, e perguntando, vai ter outra, né? Então, esse ponto dessas peregrinações marcou o período da quaresma, que era ligado ao jubileu, que tem como título Peregrinos da Esperança. Por isso, caminhada, né? Peregrinar. E foi algo muito bonito. Ao mesmo tempo que aconteceu essa caminhada, nós tivemos missões em toda a diocese, os grupos, apostolado da oração visitando os idosos, o movimento Cursilho visitando as empresas, a RCC fazendo missões nos bairros, e assim foi. Então, cada grupo recebeu uma missão a desempenhar, e fizeram com muita fidelidade. Nesse momento, nós temos celebrações, agora tendo terminado o período da quaresma, temos celebrações por decanato. Nós temos 4 regiões, a diocese é repartida em 4 regiões, chamadas decanatos, e nessas regiões acontecem celebrações. Ocorreu agora, no dia 18 de maio, uma celebração para os pais que perderam filhos, e tem bastante gente que perdeu filho, e é uma ferida muito grande, né? Perdeu, que eu digo que morreu, né? Sim. Algum filho, e fizemos nas 4 regiões. Agora vai ter outras celebrações com professores, com agricultores, com profissionais liberais ao longo do ano. E a partir de agosto eu volto em cada paróquia, e dessa vez a gente vai fazer uma peregrinação com as crianças, o bispo junto, né? Em cada paróquia. E então é um ano bem movimentado, muito, muito rico desse ponto de vista aqui na nossa diocese. E falando em ano movimentado, chegamos ao grande evento, do ponto de vista da presença do público do ano, que é o EFETA 2025. Esse ano, as atrações, muita gente já confirmou que estará aqui. Então, quero ouvir do senhor a importância desses eventos e como eles contribuem, primeiro, para a consolidação da fé e também para trazer novas pessoas para conhecer. Isso. Esse ano nós teremos a presença do Frei Gilson, né? O Frei Gilson, ele tem algumas características. Ele consegue falar para a juventude. Não que outros não consigam, mas ele consegue, quem sabe, mais. E, de fato, o anúncio do Frei Gilson no EFETA fez uma explosão, né,
de ingressos que já foram adquiridos antecipadamente e ainda vai ter até o final. E nós não sabemos ainda quantas pessoas, mas vai passar de 30 mil pessoas. Isso é O recorde de público em Paranavaí. Exatamente, é um recorde. De todos os eventos, estou falando. E é um número que até é muito bonito, mas até assusta, né? Sim. Até assusta, porque estamos aí observando a meteorologia para ver as previsões, porque as estruturas que nós temos não abrigam. Para ambiente fechado, não. Seguramente não. Não abrigam esse número de pessoas. Então, vamos rezar aí para que Deus segure, a mão dele segure, que o tempo nos permita fazer toda a celebração do EFTA da forma como está planejado e com todo o esplendor que vai ter, porque vai ser uma festa inimaginável. O bispo participa de quais celebrações? Eu estarei ali o dia todo, no domingo. Então, estarei para a missa já de manhã, às 9 da manhã, eu presidirei a missa. Eu tenho a informação que estarão ali presentes uns 30 padres, já a arena ali vai estar cheia de gente, né? As pessoas já terão vindo com caravanas, que estão vindo de longe, de perto, e o povo está se organizando, né? Porque nós não temos estrutura para acolher para um pernoite aqui em Paranavaí, então estão vindo bate-volta, bate-volta. É a coragem do povo e o desejo mesmo de vir, né? Senão não viriam. E tem também, durante o EFTA, a comemoração Nós temos agora a festa de Pentecostes. Também vai ser durante esse evento, é um diferencial dessa edição também. Exatamente, é a única data que o Frei Gilson tinha disponível e para nós foi ótimo, né? Porque é uma data significativa dentro da igreja, quando a gente coloca que a própria pessoa do Frei Gilson é muito conexa com o Espírito Santo, né? Essas novas realidades da igreja, a igreja tem constante novidade, é impressionante. Eu falei agora há pouco do Papa, né? O Papa é um agostiniano, cuja raiz está há 1.500, quase 1.600 anos atrás, uma ordem agostiniana. Depois, na Idade Média, tivemos as congregações, as grandes ordens e congregações. Aqui, mais recentemente, de 1950 para frente, os movimentos, e de 1990 para cá, as novas comunidades. O Frei Gilson se encaixa nesse último grupo aí. Então, são novidades que não estavam previstas na igreja. E as novas comunidades são ligadas ao Espírito Santo. Assim, são interpretadas como uma luz do Espírito Santo. Por isso, no dia de Pentecostes, caiu bom demais. É um momento único para a nossa diocese e região. Dom Mário, nesse ano, o Diário do Noroeste completa 70 anos de existência. Dia 23 de outubro de 1953, circulou a primeira edição. Nós temos uma tradição de sempre divulgarmos as ações religiosas, sobretudo o EFTA, que chegou já no tempo já mais atual. E neste ano, o Diário é parceiro efetivo do EFTA lá dentro, com ações, enfim. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância de um veículo com essas características e que falasse para os nossos leitores e nossos espectadores como a igreja vê essa parceria da comunicação com as ações religiosas. Hoje, a comunicação é uma comunicação muito global e facilmente, por um celular, a gente pode acessar meio de comunicação de qualquer lugar do mundo, porém, sem as notícias locais. Aqui está o grande diferencial do diário, que eu escuto as rádios, pega as rádios de manhã, eles estão folheando o jornal. Sim. Estão lendo as notícias que vocês redigiram. Por quê? Porque as rádios não fazem esse trabalho. Quem faz esse serviço para a comunidade, quem faz é o diário, né? De ir ali no local, levantar, apurar os fatos, publicá-los e que depois esses fatos são espalhados pelos outros meios de comunicação. Eu, desde que cheguei aqui na Diocese, há 7 anos, eu apreciei muito. Eu observei e várias vezes falei até para o Reinaldo, quando ele ia lá fazer as entrevistas, parabenizei, porque as matérias são muito bem escritas. Gostei, né? É um texto bom,
de confiança, de segurança e bem redigido. Então, eu só tenho a agradecer por esses 70 anos, né? Não é pouca coisa, né? Bastante 70 tempo. anos aí já são gerações que estão sucedendo e o diário, mesmo no meio dessa confusão que hoje é a comunicação, né? Porque o mundo de hoje virou uma inflação de ondas, de tudo que vem e que chega, mas vocês persistem e persistem nessa linha do trazer, de comunicar para a comunidade aquilo que é a vida da comunidade, comunicar para a própria gente. Eu acho isso necessário e precisa continuar com a fidelidade que vem fazendo aí nessas décadas. O que o senhor falou é de grande relevância para nós, porque fazer imprensa profissional hoje, primeiro, custa. Segundo, está cada dia mais difícil fazer essa distinção entre um trabalho de apuração e uma informação que circula sem nenhum filtro, né? Então, nesse sentido, a gente agradece a sua manifestação, porque é uma força, sobretudo, em tempos de tanta confusão da notícia, né? Então, muito obrigado pelas considerações. Inclusive, esses dias eu falava para uns padres, até um padre, né, veio e falou para mim, ele disse, olha, não tem mais como acreditar naquilo que a gente vê nas redes sociais. Olha, eu já tinha observado isso. Tem tanta informação que não procede, e mais agora com a inteligência artificial, que você consegue colocar uma criança na voz de um adulto, consegue colocar um bispo, vários bispos pedindo dinheiro para ajudar a criança, na verdade são golpes que as pessoas estão aplicando, mas ele pega o tom da voz, consegue produzir movimentos, e a pessoa está falando, qualquer um que não está bem informado se engana. Eu estou achando, Adão, que isso vai ser um tiro no pé para as redes sociais, a inteligência artificial, porque vai chegar um momento em que a pessoa vai olhar e dizer, mas isso aí não dá para acreditar em nada. Então, de novo, vem à tona a necessidade de veículos que trazem a informação que a gente pode dizer, está aqui. Alguém assinou, alguém é responsável por aquilo que foi dito e por isso pode ser confiado. É muito bom. Eu brinco que a gente tem CNPJ e endereço, né? Isso dá credibilidade para a nossa informação. E só lembrando que no sábado e domingo o Diário do Noroeste estará com transmissão ao vivo lá no Parque de Exposições. Quem estiver lá pode acompanhar e quem não estiver eventualmente por alguma questão pode nos acompanhar também de qualquer lugar, enfim, do Noroeste, do Brasil. Enfim, nosso sinal na internet estará aberto para todos e todas que quiserem acompanhar o EFTA. Bispo Dom Mário, nossa conversa boa, quero agradecer, o Diário do Noroeste agradece a sua presença, agradecer por estar conosco hoje, pelas palavras, e dizer que se algo não foi dito ou não foi perguntado, o senhor fique à vontade para as suas considerações, inclusive para reforçar o convite para o pessoal participar do EFTA 2025. Isso é uma gratidão recíproca, essa parceria, né, da Diocese com esse importante veículo de comunicação. Que Deus abençoe. Eu sei que não é fácil, né? Porque hoje há como a gente disse antes, há uma inundação de informações e a gente viver nesse universo de inundação não é fácil. Mas vocês estão fazendo isso com fidelidade e eu parabenizo e agradeço. Claro, a todo mundo que é aqui da região é convidado a vir, participar com a gente. Se por acaso, por alguma realidade, você não pode vir, acompanhe, né? Acompanhe pelos meios de comunicação. Não perca este evento, que vai ser um evento único aqui na nossa região. Não sabemos quando que vai poder se repetir um feito como esse, mas que vai ser algo extraordinário, já sabemos que vai. Diário do Noroeste, uma empresa de comunicação multiplataforma. Nos acompanhe nas versões impressa e digital. Muito obrigado, Dom Mário. Deus abençoe.